presta atenção nessa história que a gente vai trazer para você aqui. Um casal de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, decidiu compartilhar o que passou depois de contrair a Covid-19 por 3 vezes, isso mesmo. Ele, por exemplo, ficou 13 dias em coma induzido. O repórter Adilson Morim é quem conta essa história pra gente. Juliana Nunes de Alcântara, saudável, sem comorbidades, pegou Covid 3 vezes, mas apesar dos sintomas, está se recuperando sem maiores complicações. A primeira eu não fiquei tão mal, só fiquei sem sentir sem o paladar e sem o olfato, não sentia cheiro, não sentia sabor de nada. A segunda já foi um pouco mais forte e a terceira, em termos de sintomas, eu estava muito pior que ele. Muito, assim, eu não conseguia andar. O esposo de Juliana, Fernando Figueiredo, também sem comorbidades, contraiu 2 vezes a doença e, achando que após o primeiro contágio estava protegido, ficou confiante que não sofreria mais com ela porque havia adquirido anticorpos. Infelizmente, ele estava errado. A primeira vez eu tive um mal-estar. Então eu acho que assim, a maioria das pessoas, até o pessoal tem que se conscientizar que às vezes você contrai a doença, você não sente ela muito forte. Você, que nem eu, a primeira vez eu senti um dia de mal-estar, uma tarde eu deitei 1h30, 2 horas, levantei e não tive mais sintomas. Tomei os remédios, fui no posto, fiz o exame e comecei a tomar a medicação e não senti mais nada. Então eu tinha muita segurança. Falei, não, se eu contrair agora, eu não vou mais contrair. Porque até então, no começo da doença, todo mundo acreditava que você só contraía uma vez a doença, né? Você já criava anticorpos, não pegava mais. Fiquei confiante. E isso é errado, você não pode ter essa confiança. Eu estava muito confiante. Para mim, estava no final da doença, eu não tinha sintomas, eu estava preocupado só com ela. A seguir, Fernando conta como, após perceber a gravidade da situação, chegou no pronto atendimento Covid-19 e o que aconteceu a partir desse momento, quando precisou iniciar o procedimento padrão de tratamento contra a doença. Cheguei lá e ele falou, você vai ficar nessa máscara e você vai ficar de costas, de bruço. Eu preciso que você fique o máximo que você aguenta. É uma posição bem ruim, vai sentir dor, coluna dói, tudo, mas você vai ter que ficar o máximo que você suportar. E essa máscara que eles colocaram era um tratamento de VNI. Aí eu lembro só que eu tirei a máscara, daí o doutor veio, aí eu falei pra ele que eu não conseguia mais respirar e tudo. Aí não lembro de mais nada, porque faltou mesmo o oxigênio e eu fui só escurecendo as vistas. Foi escurecendo, daí eu pensei, agora eu acho que é o fim, né? Mas foi muito ligeiro assim, daí eu apaguei. Eu não lembro de mais nada até o dia que eu acordei da UTI. Tinha muita alucinação no período que eu fiquei em coma. E era alucinação horrível assim. Então eu me batia muito. Fernando afirma que a vacina pode salvar a vida, como foi no caso de seu pai, que contraiu Covid, mas se recuperou graças ao imunizante. Eu tinha preconceito principalmente com Coronavac. Mas no caso do meu pai foi muito importante, foi o que salvou ele. Então eu acredito que se uma coisa vai te ajudar, nem que seja o mínimo possível, é válido. Para finalizar, o casal deixou uma mensagem de conscientização. É muito importante você se preservar. Eu achava que eu contraísse, eu não ia sofrer, que eu não ia, por ter saúde, por ser, de certa forma, um homem forte, de saúde boa, tudo. E não é isso que acontece. A doença está aí, ninguém sabe nem os médicos sabem como ela reage de paciente para paciente, né? Então, se preserve, que o ar é muito bom poder respirar. Vacina boa é aquela aplicada. Vacina boa é aplicada, que vai te dar um fôlego, vamos dizer. Até se você contrair a doença, ela vai ajudar que você não seja internado, não acabe na situação que eu passei, né? E você, qual a mensagem que você gostaria de passar? Você que contraiu 3 vezes. Eu não passei pelo que ele passou, mas eu sei o que eu passei. E eu não quero que ninguém da minha família passe o que eu passei, que ele sinta o que a gente sentiu, eu, a mãe dele, toda a família, entendeu? Sim. Porque assim, a gente buscou forças em Deus, orando a Deus e acreditando, né? Primeiramente foi Deus, depois os médicos, um milagre, assim, né? Então, eu falo que a gente tem que se cuidar e principalmente não esperar, porque a gente confiou
de certa forma, a gente tinha essa autoconfiança, né, de que não ia ter nada, porque a gente já tinha contraído e tinha sido tranquilo. Tinha passado essas outras vezes, tinha sido bem tranquilo. Então a gente acreditava que não ia ter nada de novo, né? Então não esperar, como a gente esperou, porque a gente esperou, ficou ali, não, vai melhorar. Inclusive quando ele começou a passar mal na madrugada, a gente ainda esperou, não, vamos esperar que vai melhorar. E assim, essa espera poderia ter sido fatal, porque assim, mais alguns minutos que a gente demora em casa com ele ia morrer, porque ia faltar oxigenação e não ia ter jeito. Então não esperar, se cuidar, acreditar e se vacinar. Fernando e Juliana agora seguem conscientes da importância de manter os cuidados para não contrair esta doença que já causou tantas tristezas no mundo. Pois é, que situação que eles passaram, né? E você conhece alguém que também contraiu a Covid mais de uma vez? Se tem alguma história interessante pra gente, coloca aqui nos comentários. E já sabe, ativa o sininho que tá sempre chegando reportagem de última hora. Até mais!